Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que, confesso, já passei uma tarde inteira presa no mesmo nível de um joguinho de celular assim, perdendo e voltando pro início. Perdendo e voltando pro início. Num ciclo infinito de frustração e teimosia. Sabe quando você tenta fugir de um problema, mas parece que a vida te coloca de volta no mesmo lugar? Como se você tivesse preso numa roda gigante de emoções que não para de girar? Pois é. Buda não tinha que lidar com joguinhos viciantes. Mas ele sabia que essa sensação de estar preso em ciclos de sofrimento tem nome: samsara. E não só isso, ele mapeou os diferentes níveis dessa nossa existência cíclica nos 6 reinos. Então, hoje, com a sabedoria dos grandes mestres, nós vamos explorar cada um desses reinos com tranquilidade, leveza e um cafezinho na mão, por que não? Prontos para subir no sofá e dar uma voltinha na roda da vida, mas dessa vez com um mapa para encontrar a saída? Então, no nosso 35º episódio, nós vamos navegar pelos 6 reinos do samsara. E não estou falando de um novo parque temático, mas de um mapa da nossa própria mente, que às vezes parece mais caótica que liquidação da Black Friday. A verdade é que esses reinos são estados mentais que visitamos todos os dias, movidos por nossas emoções e ações. A boa notícia é que, se a gente mesmo é que se coloca neles, a gente mesmo pode sair, certo? Bora então, monges de sofá, porque né? Quem aqui nunca se sentiu preso num looping existencial? Tá, Julie, 6 reinos. Parece quando eu tento organizar o meu armário e aí descubro que cada gaveta é um mini universo caótico diferente. Na verdade, os 6 reinos, deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos e infernais, são estados da mente impulsionados por emoções perturbadoras e karma. Juntos, eles formam a roda da vida, girando no samsara, onde as nossas ações nos prendem ou nos libertam. Mas vamos entender melhor essa roda da vida que no budismo tibetano é chamada de Bhava Chakra, a roda da existência. E não é um brinquedo de parque de diversões, viu? Mas sim uma espécie de diagrama cósmico, um mapa da nossa existência cíclica, cheia de altos e baixos. Pensem nela como um infográfico milenar, desenhado pelo próprio Buda, segundo a lenda, para ensinar aos não iniciados. O mais importante é o que está bem no centro dessa roda, no miolo, o motor que faz tudo girar.
ali estão os 3 venenos, representados por 3 animais. O primeiro é o javali, que representa a ignorância, a cegueira fundamental que nos impede de ver a realidade como ela é. É o javali que come qualquer coisa e dorme na sujeira, sem nem se dar conta. Oh, não! O segundo animal é a cobra, que representa a aversão ou raiva. É a cobra que ataca ao menor toque, o veneno que nos consome. O terceiro animal é o galo. Ele representa o apego ou o desejo. É o desejo insaciável que nos faz buscar prazer incessantemente. Esses 3 venenos são a causa raiz de todo o sofrimento e de todos os reinos. Eles se retroalimentam, porque a cobra e o galo saem da boca do javali. Isso porque a aversão e o apego nascem da ignorância. E aí, eles mordem o rabo do javali, porque a aversão e o apego reforçam a ignorância. Tá vendo? É um ciclo vicioso que a gente repete todo dia. E o que é que segura essa roda toda? Um ser assustador, o Yama, o Senhor da Morte, que morde a roda. Mas não, ele não é o vilão, monges de sofá. Ele é a impermanência, ou Anika. Ele nos lembra que tudo dentro da roda, até o reino dos deuses, é temporário e está sujeito à morte e à mudança. É tipo o boleto que chega e te lembra que a vida de Deus no sofá tem prazo de validade. Sobre os ciclos do samsara, o Dalai Lama diz que não há nenhum reino no samsara em que não tenhamos nascido, que não há nenhum prazer samsárico que não tenhamos desfrutado e que não há nenhuma forma de vida que não tenhamos conhecido ao longo de nossas inúmeras vidas anteriores. Mas que mesmo agora, como humanos, a maioria de nós é como animais cegos, incapazes de discernir os padrões da vida que se desdobram dentro de nós, deixando para trás os objetivos espirituais e perseguindo apenas as necessidades biológicas e emocionais dos sentidos. Forte, né? Os reinos, em resumo, são como metáforas para a gente entender onde é que a nossa mente se prende. Ficar preso nos reinos é como tentar sair de um jogo de tabuleiro, onde cada casa tem a sua própria armadilha emocional. As emoções perturbadoras nos puxam para esses reinos, moldados pelo karma e pela ignorância. Mas aqui está o pulo do gato, o aprofundamento que muda o jogo. No budismo contemporâneo, especialmente nas linhagens que dialogam com a psicologia, como a ensinada pelo mestre tibetano Chogyam Trungpa Rinpoche,
os reinos são vistos primariamente como estados psicológicos que experimentamos aqui e agora. Você não precisa morrer para renascer no inferno. Basta passar uma tarde inteira remoendo uma briga de trânsito. Vamos juntos, então, detalhar cada um desses 6 bairros da nossa mente? Começando pelos 3 superiores, onde o sofrimento é mais sutil. Vamos começar pelo reino dos deuses. E olha só, não é só um lugar de luxo. É o estado mental de orgulho e complacência. É quando você se sente tão bem, tão acima dos problemas, que para de praticar, para de se questionar. É a bolha de conforto que te impede de crescer. A felicidade no reino dos deuses é tão intensa que se torna uma distração. E aí, quando a fase boa acaba, porque, spoiler, ela acaba. Ah, a queda é dolorosa. O sofrimento aqui é a queda. A dor de perceber que a perfeição era impermanente. O Lama Padmasambhava, em seus ensinamentos, quando ele está falando sobre o reino dos deuses, ele sempre cita o exemplo de grandes atores e atrizes belíssimos, famosos, rodeados de pessoas os adorando. Mas aí o tempo passa, a velhice chega, o glamour termina, e aí vem a queda, e vem o sofrimento. E então temos o reino dos semideuses. É a mente de ciúme e inveja. Os asuras, ou semideuses, estão sempre em guerra com os deuses ou devas, tentando roubar a árvore dos desejos que cresce na fronteira dos 2 reinos. É a competição incessante, a comparação destrutiva. É quando você não consegue se alegrar com a vitória do outro, sabe? Porque sente que você é que deveria ter aquilo. É o estado mental de quem está sempre na defensiva, pronto para a briga, movido pela sensação de injustiça. O sofrimento é a luta constante e a frustração de nunca alcançar o que o outro tem. E o reino humano? Este é o nosso bairro, com os seus desafios e oportunidades. É o único que tem um equilíbrio entre prazer e dor. Nós não estamos tão cegos pelo prazer quanto os deuses, nem tão paralisados pelo sofrimento quanto os seres do inferno. Por isso, é considerado o reino mais precioso para a prática. É aqui que temos a clareza e a motivação para buscar a libertação. É o reino do desejo e do apego, sim, mas também o da oportunidade. E aqui está o ponto crucial, monges de sofá. A tradição budista, especialmente a Mahayana, ensina que a Bodhicitta, o desejo de despertar,
para o benefício de todos os seres, a compaixão raramente surge fora do reino humano. E por estarmos no meio, sentindo a dor, mas não sendo consumidos por ela, nós temos a capacidade única de sentir a dor do outro e a motivação para agir. É o único lugar onde a compaixão floresce de forma plena, pois temos a inteligência para entender o Dharma e o sofrimento suficiente para querer sair da roda. Agora, nós vamos aos 3 reinos inferiores, onde o sofrimento é bem mais intenso. O reino animal é o bairro da ignorância e da obtusidade mental. É quando a gente vive no instinto, sem muita consciência, movidos pela necessidade básica de sobrevivência. Psicologicamente, é o estado de apatia, de se sentir incapaz de mudar, sabe? De viver no piloto automático, focado apenas no conforto imediato e na segurança. É quando você passa o dia rolando o feed no celular, sem propósito, apenas reagindo a estímulos. O sofrimento aqui é a falta de liberdade e a incapacidade de raciocínio que impede a busca pelo Dharma. E então, o 5º reino, o reino dos fantasmas famintos, é o bairro da ganância e da carência insaciável. Os fantasmas famintos têm gargantas finas como agulhas e estômagos enormes. Não importa o quanto comam, eles nunca se sentem satisfeitos. É a metáfora perfeita para a nossa cultura de consumo, onde a gente está sempre com fome de algo que nunca chega. Psicologicamente, é o estado de carência, sabe? De vazio existencial, de buscar preenchimento em coisas externas, seja comida, elogios, dinheiro, likes, e que nunca saciam. É quando você fica obcecado pelas coisas externas, como se isso fosse te completar. O sofrimento é a frustração e a sede constantes. O último reino, o reino infernal, é o bairro do sofrimento intenso, da raiva e do ódio. É quando nós nos deixamos consumir pela fúria e criamos um inferno particular. Não é um lugar para onde você vai depois de morrer, mas o estado mental de fúria autodestrutiva, de remoer a raiva até se queimar nela. É quando você discute com alguém e passa o resto do dia remoendo a briga, sentindo o calor da raiva no peito. O sofrimento é a dor intensa e a sensação de aprisionamento na própria agressividade. Thich Nhat Hanh, o mestre zen vietnamita, ele nos ensina sobre como trabalhar compassivamente com todas essas nossas emoções descritas nos reinos. Ele diz assim, abre aspas, é em momentos como este que nos apegamos à nossa respiração consciente e reconhecemos suavemente as nossas aflições, seja raiva, frustração ou medo. Suponha que estejamos sentindo preocupação ou ansiedade. E assim praticamos. Inspirando, sei que a ansiedade está em mim. Expirando,
sorrio para minha ansiedade. Talvez você tenha o hábito de se preocupar. Mesmo que saiba que não é necessário e nem útil, você ainda se preocupa. Você gostaria de banir a preocupação e se livrar dela. Porque sabe que quando se preocupa, não consegue entrar em contato com as maravilhas da vida e não consegue ser feliz. Então, você fica com raiva de sua preocupação. Você não quer. Mas a preocupação faz parte de você. E é por isso que quando a preocupação surge, você precisa saber como lidar com ela ternamente e pacificamente. Fecha aspas. É lindo, né? Mas olha, eu confesso que sou especialista em criar os meus próprios infernos particulares. Mas quem nunca, né? Navegar os 6 reinos é como tentar montar um quebra-cabeça com peças que não encaixam. Você tenta, tropeça e às vezes só dá pra rir. Mas como é que exatamente nós caímos de um reino para o outro? Bem, a roda da vida tem uma borda externa, o anel mais sofisticado do diagrama, que explica a mecânica detalhada da nossa prisão. São os 12 elos da origem dependente. Pense neles como uma sequência de dominós, que, uma vez derrubada, garante que a roda continue girando. É o mapa do nosso ciclo vicioso. E hoje nós vamos desvendar, um por um, os 12 elos, com os seus símbolos hilários e profundos, e o que cada um significa para a nossa mente. O primeiro elo é a ignorância, a vidya. E na roda ele é simbolizado por um cego ou uma cega tateando. É a cegueira fundamental, a incapacidade de ver a realidade como ela é, impermanente, insatisfatória e sem um eu inerente. É o javali no centro da roda, a causa raiz de tudo. A ignorância não é a falta de informação, mas a ilusão de permanência e de solidez. O segundo elo são as formações kármicas, ou samskara, e ele é simbolizado por um oleiro moldando vasos. A partir da ignorância, nós agimos. As nossas ações, sejam mentais, verbais ou físicas, elas são as formações kármicas. O oleiro molda o vaso. Nós moldamos o nosso futuro. Cada pensamento, palavra ou ação deixa uma semente kármica na nossa mente. O terceiro elo é a consciência, ou Vijnana, e é simbolizado por um macaco pulando de galho em galho. O macaco inquieto representa a consciência que carrega as sementes kármicas ali do segundo elo. É a consciência que se move rapidamente,
saltando de um objeto mental para outro, de uma vida para a próxima. É o software que roda o nosso ciclo de existência. O quarto elo é nome e forma, ou Namarupa, e é simbolizado por um barco com 2 homens. O barco representa o corpo físico, a forma, e os 2 homens representam a mente, nome, que são as sensações, as percepções, as volições e a consciência. Eles estão juntos, inseparáveis, navegando o oceano do Samsara. É a nossa identidade psicofísica que surge no renascimento. O quinto elo são os 6 sentidos, ou Sadayatana. E este elo é simbolizado por uma casa com 6 janelas. A casa é o corpo. E as 6 janelas são os 6 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato e a mente como o 6º sentido. E é através dessas janelas que a consciência se conecta com o mundo externo. É o hardware que permite a interação. O 6º elo é o contato, ou esparsa. E esse elo é simbolizado por um casal se beijando. Parece lindo, né? O beijo simboliza o contato entre o sentido, o objeto e a consciência. É o momento em que a janela se abre e o mundo toca o interior. Por exemplo, o olho, que é um sentido, encontra a luminária, o objeto. E a consciência visual surge, o contato. Digamos que é a primeira faísca da experiência. O 7º elo são as sensações, ou sentimento, ou Vedana. E esse elo é simbolizado por uma flecha no olho. Sério, Buda? Uma flecha no olho? Ai, que agonia! Mas assim, a flecha no olho simboliza a sensação que surge do contato. Pode ser agradável, desagradável ou neutra. É a dor ou o prazer que sentimos. A flecha no olho é um lembrete dramático de que a sensação é intensa e inevitável. É um momento de escolha. Como reagimos a essa sensação? O 8º elo é desejo ou sede, ou Trishna, e é simbolizado por um homem bebendo. É a sede insaciável que surge da sensação. Se a sensação é agradável, nós queremos mais. E se é desagradável, nós queremos que pare. É o elo que acaba com a gente. O ponto de virada que nos joga de volta nos reinos. Chogyam Trungpa Rinpoche dizia que o desejo é a nossa sede por solidez, a busca por algo que nos preencha. O 9º elo é o agarramento, o padana.
e é simbolizado por um homem colhendo frutas. É a intensificação do desejo. Não é mais só a sede, é o ato de se agarrar ao objeto do desejo. É quando a gente se recusa a largar o osso, sabe? Seja ele um elogio, um pedaço de bolo ou a razão numa discussão. É o apego ativo que garante a continuidade do ciclo. O 10º elo é o vir a ser, ou bhava. E ele é simbolizado por uma mulher grávida. Este é o elo que representa o potencial kármico que foi ativado pelo agarramento. É o vir a ser, a semente da próxima existência que está sendo gestada. É o karma que você está criando agora que vai determinar o seu próximo renascimento, seja ele mental ou físico. É o karma maduro, pronto para dar frutos. O 11º elo é o nascimento, ou jati. E ele é simbolizado por uma mulher dando à luz. É o nascimento real da nova existência. O surgimento do novo ser ou do novo estado mental. Porque o nascimento não é apenas o momento físico, mas o surgimento de um novo ciclo de sofrimento. E, finalmente, o 12º elo, velhice e morte, Jaramarana. E esse elo é simbolizado por um cadáver sendo carregado ou um velho curvado. É o sofrimento inevitável que acompanha o nascimento, que é a velhice, a doença e a morte. E com a morte, o ciclo se reinicia, voltando lá para o primeiro elo, a ignorância. Gente, eu sei que parece super complicado e até um pouco abstrato, né? Já me apareceu aqui até uma flecha no olho. Crê-Deus Pai, Julie. O que você tá falando? Mas olha só, eu vou te provar como esses 12 elos operam no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Então, vem comigo imaginar uma situação comum. Você tá ali na sua caminha, pronto para a sua naninha, mas é claro que o seu celular, bem ali do lado, em cima da mesa de luz, acende como uma notificação. Olha, a minha gatinha, ela tá aqui pra dizer que isso não acontece comigo, tá? É verdade esse bilhete. Enfim, voltando porque eu me perdi. O seu celular ali do seu lado, na mesa de luz, acende com uma notificação. Temos o primeiro elo, a ignorância. Tudo começa com a ilusão de que aquela notificação contém algo realmente importante, que vai te trazer satisfação, ou então que, como assim, você precisa saber o que está acontecendo? Quem é que está te chamando naquela hora? Claro que é importante. E aí, acreditando nisso, você esquece que a paz real vem do descanso e da mente calma e lúcida e nunca de estímulos externos. E aí temos as formações kármicas, porque baseado nessa ilusão,
surge o impulso de agir. Você já tem o hábito, a tendência kármica, de checar o celular. E esse impulso molda a sua intenção de esticar o braço. E então, temos o terceiro elo, a consciência, que pula do estado de repouso para o estado de alerta focado no aparelho. É o macaquinho saltitante saltando direto pro galho da tecnologia. E então, surge na nossa frente escancarado o quarto elo, o nome forma, porque a sua identidade inteira se organiza em torno disso. O seu corpo se tensiona, a sua mente começa a antecipar. Quem é que mandou a mensagem? O que será que está escrito? O que é que vem por aí? E então, o quinto elo, os 6 sentidos. As janelas se abrem, os seus olhos se focam na luz da tela, os seus ouvidos esperam a próxima notificação e a sua mente processa a informação. Logo, temos o sexto elo, o contato, o momento exato em que a luz da tela atinge a sua retina e a informação chega ao cérebro. O encontro entre o olho, a visão, o celular e a consciência visual. E aí, o sétimo elo, a sensação, a flecha no olho. Você vê, por exemplo, que há um comentário em uma foto sua. E aí pode surgir uma sensação agradável de validação ou uma desagradável, caso seja uma crítica. É imediato e é visceral. Pulamos para o oitavo elo, desejo ou sede, o homem bebendo. Se a sensação foi boa, você teve ali um biscoitinho, você quer mais, a sede do prazer. Mas se foi ruim, você quer logo responder para se defender. A sede de afastar a dor. Você bebe a distração. E aí tem o agarramento. O homem colhendo as frutas. Você não apenas sentiu o desejo, você se agarra nele. Você começa a digitar, entra no perfil da pessoa, perde a noção do tempo. Você tá ali, preso ao objeto. E vem o vir a ser. Esse engajamento cria um novo eu. Você agora é o eu ansioso, ou o eu irritado, ou o eu carente de likes. Pois é, tem alguém carente aqui. Você tá gestando o seu próximo estado mental, o próximo reino. Vemos então o nascimento. O novo estado mental nasce plenamente. Você está oficialmente no reino dos fantasmas famintos, se você está ali querendo mais biscoito, mais atenção. Ou então no reino dos infernos, se você está remoendo o ódio daquele comentário idiota. Pois é. E chegamos então, finalmente, ao 12º elo. Velhice e morte. O entusiasmo inicial da notificação passa, o cansaço finalmente chega, ou a bateria acaba, ou a discussão termina em uma bela de uma frustração. E aí o estado mental morre, deixando você exausto
e reforçando a ignorância de que amanhã você fará tudo de novo. Vocês viram? A ignorância te fez acreditar que aquela luzinha era vital. O impulso te fez esticar o braço. E aí, a sua consciência virou um macaco do Wi-Fi. O seu corpo e mente se ligaram no modo alerta. Os seus sentidos focaram na tela. E o contato aconteceu. O olho encontrou o post. E aí veio a sensação, a flecha. Alguém curtiu a minha foto? Imediatamente veio a sede. Eu preciso ver quem foi e o que é que disse. Você se agarrou ao celular, rolando o feed por 1 hora. Nesse momento, você criou um novo vir-a-ser. O eu viciado em likes. Esse estado nasce e inevitavelmente morre quando você percebe que são 3 da manhã, tá exausto e com dor de cabeça. É ou não é um ciclo vicioso? Não é hilário como a gente pode se apegar a cada coisinha se nós simplesmente nos deixarmos levar e sair por aí distraído? Transcender os 6 reinos é como organizar uma gaveta bagunçada. Exige paciência, mas depois vem o alívio. Como sempre, práticas como meditação e compaixão são os antídotos perfeitos para dissolver as emoções que nos prendem. É como ter um mapa do tesouro para sair do labirinto do samsara. E o tesouro é a sua própria paz interior. E não se trata de fugir da realidade, viu? Mas de mudar a forma como nós a percebemos e reagimos a ela. Bora então com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? O primeiro exercício você não precisa fazer agora. Quando puder e tiver um tempo para você, um momento de autocuidado e autocompaixão, pegue um caderno ou seu bloco de notas e anote um momento em que uma emoção te puxou para um reino. Talvez você tenha sentido um desejo insaciável ou uma raiva ardente. Eu anotei quando eu fui para uma festa um dia e estava obcecada para que notassem o par perfeito de brincos que eu tinha escolhido, como se isso me tornasse completa. Reino dos fantasmas faminto total, né? Eu simplesmente entregue e carente de atenção e de elogios. Mas tudo bem, a gente tenta. E aí, escreva. Qual reino que a minha mente visitou? Qual o veneno que estava predominando ali? E como posso trazer uma sabedoria de antídoto? E anote uma ação, como praticar gratidão ou ajudar alguém. Isso alinha com os ensinamentos sobre transcender padrões mentais. Pense que é como um diário de laboratório pessoal, onde você pode investigar as suas emoções sem julgamento.
é importante a intenção de se libertar da obsessão. Agora, bora fazer uma pausa juntos? Então, vá até um lugar seguro e encontre uma postura confortável. Pode ser no seu sofá, na sua cadeira, na almofada. Mantenha a sua coluna ereta, mas relaxada. E se não for possível para você, tá tudo bem. Pode fazer deitado. E feche os olhos suavemente. Vamos começar respirando fundo, profundamente 3 vezes. Enquanto respira fundo, sinta o ar entrando e saindo. E traga a sua atenção para o ponto onde a respiração é mais evidente para você. Talvez nas narinas, talvez no abdômen. Este vai ser o seu ponto de ancoragem, o seu reino humano de oportunidades. Agora, traga à mente uma situação recente em que você se sentiu completamente dominado por uma emoção perturbadora. Pode ter sido raiva, inveja, apego, orgulho, ganância ou apatia. Tente não reviver isso. Apenas observar como uma imagem ou uma sensação. E sinta como essa emoção se manifesta no seu corpo. Onde está a tensão? No maxilar? Nos ombros? No estômago? Essa é a energia do seu reino interno. Então, reconheça a emoção e o reino. Diga mentalmente com clareza e sem julgamento, tá tudo bem. Essa é a raiva, ou inveja, ou apego, o que for. Este é o reino dos infernos, ou dos semideuses, ou fantasmas famintos.
Crie um espaço entre você e a emoção. Agora, visualize o Buda ou um Bodhisattva no centro desse reino que você identificou. No budismo Vajrayana, cada reino tem um Buda que manifesta a sabedoria que transcende o veneno. Se é raiva, visualize o Buda Akshobhya envolto em luz azul, transformando a raiva na sabedoria do espelho, que reflete tudo sem distorção. Se é orgulho, o reino dos deuses, visualize o Buda Ratnasambhava envolto em luz amarela, transformando o orgulho na sabedoria da igualdade, que vê a unidade de todos os seres. Se é apego, visualize o Buda Amitabha envolto em luz vermelha, transformando o apego na sabedoria do discernimento, que vê as particularidades sem se agarrar. Se é ciúme, inveja, visualize o Buda Amoghasiddhi envolto em luz verde, transformando a inveja na sabedoria da ação perfeita, que realiza ações sem apego ao resultado. Se é ganância, carência ou obtusidade, visualize o Buda Vairocana envolto em luz branca, transformando a ignorância na sabedoria do Dharmadhata, que vê a realidade como ela é. Sinta a luz desse Buda, a luz da sabedoria preenchendo o seu corpo e dissolvendo a tensão. Você não está eliminando a energia. Você está transformando o veneno em seu potencial de sabedoria. E agora, diga mentalmente que eu veja a verdadeira natureza dessa emoção. Que essa energia de sabedoria me liberte e me permita ajudar a todos os seres que sofrem nesse mesmo reino. Continue respirando por alguns instantes. Agora, volte às sensações no seu corpo.
ao peso do seu corpo, aos ruídos ao redor. E quando estiver pronto, abra os olhos lentamente e leve essa sabedoria transformada para o seu dia. Essa prática é como um controle remoto universal para a sua mente. Você pode mudar de canal, diminuir o volume do drama e até pausar a cena quando precisar. É uma forma de treinar a sua mente para não se identificar com as emoções perturbadoras, mas observá-las com desapego e transformá-las. Gange च यमुने चैव Nós podemos transcender os reinos cultivando bodhicitta, domando a mente e usando o livre-arbítrio com clareza. A tradição Mahayana e a Vajrayana nos apresenta os 6 munis, ou 6 sábios. Eles são emanações do Buda que aparecem em cada um dos 6 reinos para ensinar o Dharma de uma forma que os seres daquele reino possam entender. Eles são a prova de que a libertação está presente dentro do sofrimento. Em cada reino, um Muni aparece com um ensinamento específico, um antídoto para a emoção dominante daquele estado mental particular. No reino dos deuses, onde o veneno é o orgulho, o Muni que aparece é Indra Kaushika. Ele tem a aparência régia, adornos celestiais e expressão serena. O seu corpo, em geral, tem tons claros, dourados ou então branco luminoso. E ele sustenta mudra de ensino, ou uma postura de instrução serena. Ele aparece portando uma coroa e joias, sentado de forma elegante, representando a nobreza do prazer e o risco de se perder nele. E ele ensina sobre a impermanência, mostrando aos deuses que o seu prazer e status são temporários. Ele usa o som de um alaúde para despertar os deuses de sua complacência, lembrando-os de que a queda é inevitável se o orgulho não for abandonado. No reino dos semideuses, onde o veneno é inveja e ciúme, o Muni é Vemashitra. Ele tem a postura firme e uma presença poderosa, como alguém que domina o campo de batalha interno. Ele pode aparecer com um gesto de domar ou de ensino firme, como quem pacifica a fúria. Ele segura uma espada, simbolizando a sabedoria que corta o ciúme, a comparação e a agressividade competitiva. Ele tem um ar mais
guerreiro, assim, sabe? Porque ele fala diretamente com o karma dos Asuras. E ele ensina sobre a paciência e sobre a futilidade do conflito. Ele mostra aos Asuras que a guerra constante contra os deuses, motivada pela inveja, só gera mais sofrimento e mais frustração. A verdadeira vitória está em abandonar a competição. No reino humano, onde o veneno é o desejo e apego, o Muni é o nosso conhecido Shakyamuni Buda. Ele é representado com vestes monásticas e postura de mestre, calmo e direto. Ele sustenta um mudra de Bhumisparsamudra, tocando a terra, sabe? Ou então o mudra de ensino. Ele segura a tigela de esmolas, simbolizando a renúncia, simplicidade e o caminho humano como o lugar perfeito para praticar. E ele ensina sobre a renúncia e sobre a preciosidade da vida humana. Ele nos lembra que temos a oportunidade única de praticar o Dharma e alcançar a iluminação, algo que é extremamente raro nos outros reinos. No reino animal, o veneno predominante é a ignorância ou obtusidade. E o Muni dele é Sakyamuni Simha, o sábio leão esplêndido, ou Buda leão, em algumas versões. Ele é representado com presença protetora e dignidade, como um leão que desperta coragem. Ele é representado em tons azulados ou escuros. Ele sustenta o mudra de ensino, como quem desperta do torpor. Ele também segura um sutra, simbolizando o conhecimento que dissipa a ignorância e ilumina a mente embotada. A ideia do leão aqui é o rugido do Dharma que acorda a mente animal, que é composta de medo, instinto e confusão. E ele ensina sobre a sabedoria e a importância de despertar a consciência. Ele oferece um livro do Dharma para tirar os seres da escuridão do instinto e da apatia, mostrando que há um caminho além da mera sobrevivência. No reino dos fantasmas famintos, onde o veneno predominante é a ganância, a avareza, o Muni é Jivalamuka, que significa boca em chamas. Ele tem o corpo em tons amarelados, com uma espécie de presença quente, assim, sabe? Um amarelo e laranja. Ele é representado com um aspecto intenso, ligado ao fogo do desejo e da fome insaciável. Ele pode aparecer em gesto de oferecimento e segura um vaso de néctar, simbolizando a satisfação verdadeira e a cura da fome espiritual do apego. O néctar aqui é a imagem mais importante, porque ele simboliza o antídoto direto da fome compulsiva. E ele ensina sobre a generosidade. Ele oferece néctar e alimento espiritual para saciar a fome insaciável dos fantasmas famintos, mostrando que a verdadeira satisfação
vem de dentro e do ato de dar, não de consumir. No reino dos infernos, onde o veneno é a raiva, o ódio, o Muni é Dharma Araja, o rei do Dharma. Ele tem o corpo geralmente em tons de marrom ou terrosos e usa vestes monásticas. Ele frequentemente sustenta o mudra de ensino ou está com um gesto firme de pacificação. Ele segura uma concha branca que simboliza o som triunfante do Dharma que penetra o sofrimento. A concha é como um chamado do Dharma atravessando o caos. E ele ensina sobre a compaixão e a bondade amorosa. Ele oferece néctar que extingue as chamas do ódio, mostrando que mesmo no sofrimento mais intenso, a compaixão é o antídoto que pode transformar a dor em libertação. Sobre todos esses estados mentais que nós passamos durante o dia, durante a vida, a Pema Chodron, ela oferece uma sabedoria profunda. Ela diz que, abre aspas, relaxar com o momento presente, relaxar com a desesperança, relaxar com a morte, não resistir ao fato de que as coisas terminam, que as coisas passam, que as coisas não têm substância duradoura, que tudo está mudando, o tempo todo. Essa é a mensagem básica. Fecha aspas. E essa liberdade, meus queridos ouvintes, não é um lugar para onde você vai. É um estado de ser que você cultiva. É como quando você finalmente entende aquela piada e a sua mente se ilumina com clareza. Então, bora um desafio? Hoje, quando uma emoção te puxar, pergunte: qual reino é esse? Qual Muni está aqui para me ensinar? Sair dos 6 reinos é como finalmente encontrar o controle remoto perdido no sofá. No começo, exige um pouco de busca e motivação, mas depois é só alegria. A prática de Shamatha e a Bodhicitta nos ajudam a transcender os ciclos do samsara. A verdadeira liberdade não é sobre ir para um lugar melhor, mas sobre ver a natureza vazia dos reinos. Eles são reais enquanto acreditamos neles, mas se dissolvem quando aplicamos a sabedoria. Monges de sofá, eu confesso que às vezes me pego bem no meio do reino dos fantasmas famintos, desejando, querendo mais avaliações de 5 estrelas no Spotify e mais inscritos no meu canal no YouTube, como se isso preenchesse meu coração. Pois é, tudo é treino. A chave, queridos ouvintes, é a visão. O budismo não é sobre fugir da vida. É sobre ver a vida com clareza. Quando você vê o javali, a cobra e o galo no centro da sua mente, você tem o poder de parar de alimentá-los. E é no reino humano,
com todos os seus desafios e oportunidades, que essa visão se torna possível. Use a sua vida humana preciosa para praticar. Monges de sofá. Os 6 reinos são como cenários de um filme mental. Parecem super reais, mas nós podemos mudar um enredo com sabedoria. Eles não são prisões perpétuas, por mais que na hora do sofrimento pareça. Eles são convites para olharmos para dentro e desatarmos os nós que nos prendem. E o budismo, ele nos oferece ferramentas muito úteis para isso. É como ter um manual de instruções para a vida, escrito por alguém super compassivo, que entende que a gente tropeça. Mas que o importante é levantar e continuar caminhando. Ou melhor, meditando no sofá. E antes de partir, eu quero compartilhar uma citação que sempre mexe muito comigo e que eu gosto de voltar a ela sempre que eu me encontro numa situação complicada, onde eu me sinto sem chão. É de Pema Chodron. E assim é. Abre aspas. As coisas caindo aos pedaços é uma espécie de teste e também uma espécie de cura. Pensamos que o ponto é passar no teste ou superar o problema. Mas a verdade é que as coisas nunca são realmente resolvidas. Elas se juntam e caem aos pedaços. Depois, se juntam novamente e caem aos pedaços novamente. É assim mesmo. A cura vem de permitir que haja espaço para tudo isso acontecer. Espaço para o luto, para o alívio, para a miséria, para a alegria. Fecha aspas. Por hoje é só. Se esse episódio tocou você, se fez você pensar em como pode desatar alguns nós na sua vida e na sua mente, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação, um comentário, nem que seja com um emoji. E, claro, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para sair da rota. Lembre-se, querido ouvinte, a iluminação não é um destino distante, mas uma série de pequenos atos de sabedoria que começam agora, no seu sofá. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até semana que vem. Que os seus dias sejam cheios de lucidez e plena atenção, e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.